Vivi 99 anos e testemunhei de tudo. O desespero da Grande Depressão, as chamas da Segunda Guerra, a euforia insana da bolha da internet e as crises financeiras em que os gênios de Wall Street corriam como baratas tontas. Mas nada, absolutamente nada, me chocou tanto quanto uma verdade cruel. Não são os pobres que afundam na miséria, é a classe média, esses profissionais brilhantes, médicos, advogados, executivos de grandes empresas, que passam a vida inteira presos numa armadilha dourada de pobreza sofisticada. Pense bem. Esses são os mesmos que realizam cirurgias complexas, dominam milhares de leis, comandam impérios corporativos. Gente que ganha fortunas, que deveria se aposentar em uma praia do Havaí com uma fortuna que duraria gerações. Mas a realidade, quando a maré baixa, quando a aposentadoria chega, o que sobra é uma conta bancária mais seca que um deserto, dívidas intermináveis e a dependência de uma aposentadoria miserável, corroída pela inflação. Não é falta de esforço, eles trabalham até altas horas. Não é falta de sorte, viveram no período de maior prosperidade da história. O problema é que passaram a vida inteira correndo numa roda de hamster, acreditando que acumulavam riqueza quando, na verdade, estavam apenas alimentando um sistema projetado para esvaziá-los. Eles compraram a ilusão de que eram donos de suas vidas, quando, na prática, eram apenas vacas leiteiras bem alimentadas pelos bancos, pelas seguradoras, pelas montadoras. A armadilha é brilhante, brilha com promessas de status, segurança e sucesso, explorando nossos medos mais profundos, o medo de ficar para trás, de não ser suficiente, de perder o que conquistamos. E o pior, a maioria nem percebe que está sendo devorada. O segredo que aprendi em quase um século não é nenhum truque mágico, nenhuma fórmula secreta. É o oposto, entender o que não fazer, identificar os buracos por onde seu dinheiro escorre como água e tapá-los antes que seja tarde. Porque se você não agir agora, daqui a 20 anos pode se ver na mesma situação desses profissionais, com um diploma caro, uma carreira brilhante e uma conta bancária vazia. Vamos começar pelo básico, algo que até as escolas de negócios complicam demais. O que é de verdade um ativo? Wall Street vai te dizer que sua casa, seu carro, seu iate são ativos. Mentira. São armadilhas disfarçadas de conquistas. Um ativo de verdade é algo que coloca dinheiro no seu bolso enquanto você dorme, trabalha ou até mesmo morre. Pode ser um aluguel, dividendos, royalties. Já um passivo é tudo aquilo que quanto mais você tem, mais dinheiro suga de você, juros, manutenção, seguros, parcelas. A maioria das pessoas passa a vida inteira se endividando para comprar passivos, achando que está construindo riqueza. É como tentar encher um balde furado. Você abre a torneira com toda a força, orgulhoso da sua capacidade, mas não vê que o fundo está cheio de buracos. No dia em que a torneira fechar por doença, desemprego ou velhice, o balde estará vazio. E é aí que começamos a desarmar as maiores armadilhas. A primeira e talvez a mais sedutora está parada na sua garagem agora mesmo, brilhando sob o sol, seu carro. Especialmente se for um carro novo, especialmente se for caro. Não me entenda mal, um carro é útil, mas quando vira símbolo de status, vira um ralo financeiro. A publicidade é mestre em mexer com o seu ego. Você merece, seus clientes vão te respeitar, mas isso é o mínimo para alguém do seu nível. E você cai, assina um financiamento de 5 anos e sai dirigindo com aquele cheiro de carro novo, sentindo-se no topo do mundo. Mas aqui está a verdade nua e crua. No segundo em que você sai da concessionária, seu carro perde 10%, 20% do valor. Se for um modelo de luxo, pode perder metade. Você nem teve tempo de pisar no acelerador e já perdeu milhares de dólares. Se financiou, pior ainda, está pagando juros por algo que só desvaloriza. E não para por aí. Tem seguro, IPVA, manutenção, combustível. Cada real gasto ali é um real que não vai para algo que realmente cresce. Vamos fazer as contas. Imagine que aos 30 anos, você decide trocar de carro a cada 5 anos, gastando $50 mil por vez. Entre parcelas, seguros e manutenção, você joga fora uma fortuna. Agora, imagine que em vez disso você compra um carro usado de $10 mil confiável, e investe os 40 mil economizados num fundo de índice como o S&P 500, que historicamente rende 10% ao ano. 30 anos depois, quando se aposentar, esses 40 mil terão virado $700 mil. 700 mil. O que você achava que era um simples carro novo, na verdade, custou sua liberdade financeira. E não é só um carro. Se você repetir esse padrão ao longo da vida, trocando de carro várias vezes, sempre buscando status, estará queimando milhões. É por isso que a classe média nunca enriquece.
O dinheiro entra e no mesmo instante escorre pelo ralo dos passivos. Existem duas categorias de pessoas no mundo, as que querem parecer ricas e as que são ricas de verdade. As primeiras dirigem Ferraris e têm contas vazias. As segundas dirigem carros comuns, moram em casas modestas, mas possuem ativos que trabalham para elas. Elas não precisam provar nada para ninguém. A segunda armadilha é ainda mais traiçoeira porque vem disfarçada de segurança, os seguros de vida com investimento. Aqueles que prometem proteção, crescimento e até renda na aposentadoria. Parece perfeito, não é? O vendedor senta na sua sala, olha nos seus olhos e diz: por que não aproveitar e já investir? Assim você tem cobertura e ainda acumula patrimônio. Mas aqui está a verdade que eles não contam. Nos primeiros anos, metade do que você paga vai direto para a comissão do vendedor. O resto? Fica preso num sistema cheio de taxas ocultas, custos administrativos e lucros para a seguradora. É como correr uma maratona com um saco de pedras nas costas. Um amigo meu, um executivo bem-sucedido, pagou $5.000 por ano num desses seguros durante 30 anos. No total, desembolsou 150 mil. Quando se aposentou, seu investimento valia menos de 170 mil. Um rendimento ridículo que nem sequer acompanhou a inflação. Se ele tivesse comprado um seguro de vida simples, aquele que só cobre o risco sem frescuras, e investido o restante num fundo de índice, teria quase 900 mil dólares. A diferença? 730 mil dólares que foram parar nos bolsos das seguradoras e dos vendedores. A regra é simples: se precisa de proteção, compre um seguro barato. Se quer investir, compre ações ou fundos. Nunca misture as duas coisas. Esses produtos híbridos são prisões financeiras disfarçadas de soluções. A terceira armadilha brilha tanto que cega: ouro e criptomoedas. Muitos dirão que estou louco, que ouro é reserva de valor, que o Bitcoin é o futuro. Mas a realidade é que ambos são pesos mortos. Não produzem nada. Você pode guardar um lingote de ouro no cofre por 100 anos, e ele continuará sendo apenas um lingote. Não gera juros, não paga dividendos, não cria empregos. Sua única esperança de lucro é encontrar alguém disposto a pagar mais do que você pagou. Isso não é investimento, é especulação pura. E as criptomoedas? Pior ainda. Não tem valor intrínseco, não são moeda. Você não compra leite com Bitcoin, não são commodities, não tem uso industrial. São apenas códigos digitais, movidos pela euforia coletiva. Já vi jovens jogando suas economias nisso, sonhando em ficar ricos da noite para o dia. Quando a bolha estoura, o que sobra são apenas números sem sentido. Os verdadeiros ricos não enriqueceram com ouro ou Bitcoin. Eles enriqueceram com empresas, com ativos que geram valor real. Por último, a armadilha mais perigosa de todas: os especialistas de Wall Street. Aqueles caras de terno caro que prometem bater o mercado, mas na verdade estão lá para sugar suas economias com taxas absurdas. Você acha que entregar seu dinheiro a um gestor profissional é a escolha mais inteligente? Errado. A maioria desses fundos ativos não consegue nem superar o desempenho de um fundo de índice simples. E enquanto você paga taxas altíssimas, eles ficam com uma parte do seu dinheiro, não importa se ganham ou perdem. A verdade é que construir riqueza não é complicado. É até simples. Pare de comprar passivos. Invista em ativos que trabalham para você. Evite as armadilhas que brilham, mas sugam. E acima de tudo, entenda que o maior inimigo da sua liberdade financeira não é a falta de dinheiro, é a ilusão de que você já está no caminho certo. A maioria das pessoas passa a vida correndo atrás de coisas que as deixam mais pobres. Se você quer ser diferente, faça o oposto. E essa é a grande mentira que Wall Street vende com maestria, porque é assim que eles sobrevivem. Por que eu os chamo de parasitas? Porque na prática eles não só não ajudam você a enriquecer. Eles sugam sua riqueza em silêncio, gota a gota, através de algo chamado taxa de administração. Vamos fazer as contas. Imagine que você invista em um fundo ativo com uma taxa anual de 2%. Parece pouco, não é? Apenas 2%. Mas o poder dos juros compostos é uma faca de dois gumes. Ele pode multiplicar sua riqueza ou devorá-la. Se você mantiver esse investimento por 30 anos, esses 2% anuais não vão consumir 10% ou 20% dos seus ganhos. Vão engolir quase metade do seu patrimônio final. Isso mesmo. Você assume todos os riscos do mercado, aguenta todas as oscilações, e no fim, o sujeito sentado em um escritório com ar-condicionado, mesmo que não tenha feito nada certo, leva metade do que você construiu. Isso não é investimento. É um assalto legalizado. E o pior, a maioria desses fundos ativos não consegue nem superar o mercado.
Dados mostram que em períodos de 10, 20 anos, mais de 90% dos gestores profissionais perdem para um simples índice como o S&P 500. Por quê? Porque eles são espertos demais. Compram e vendem o tempo todo, gerando custos de transação e impostos que corroem seus retornos. Tentam adivinhar o mercado, mas o mercado é imprevisível. E acima de tudo, os interesses deles não são os seus. O objetivo de um gestor não é fazer você rico, é aumentar o tamanho do fundo para embolsar mais taxas. Mesmo que você perca dinheiro, a taxa deles continua intacta. Lembra daquela história do onde está o iate dos clientes? Um investidor visita o Distrito Financeiro de Nova York e seu consultor aponta para os barcos luxuosos no porto. Aquele é o iate dos banqueiros. Aquele é o dos gestores de fundos. O cliente pergunta: e onde está o iate dos clientes? A resposta é simples: os clientes não têm iates. Eles é que pagaram por eles. Eu detesto esse modelo de negócio que se aproveita da simetria de informação para lucrar em cima da ignorância alheia. Por isso, na minha filosofia, ou investimos nós mesmos, ou colocamos o dinheiro em fundos passivos de baixíssimo custo. Nunca entregamos nosso patrimônio a esses ajudantes caros e medíocres. Mas há um último parasita financeiro, o mais traiçoeiro de todos. Ele se disfarça de segurança, de prudência, de bom senso. Na verdade, é uma panela de água morna que ferve você vivo sem que perceba, o dinheiro parado em caixa, os títulos de longo prazo e a obsessão por liquidez. Muitos investidores conservadores se sentem aliviados ao ouvir isso. Renda fixa não é porto seguro? Títulos do governo não são ativos sem risco? Dinheiro na mão não é rei? Sim, em teoria eles são sem risco. Se você comprar um título de $1.000, o governo vai devolver $1.000 no vencimento. Mas em termos de poder de compra, eles são máquinas de destruir riqueza. Eu os chamo de pobreza garantida. Por quê? Porque dois ladrões invisíveis estão sempre trabalhando contra você, a inflação e os impostos. Vamos aos números. Suponha que você invista em um título de longo prazo com rendimento de 4% ao ano. Parece bom, certo? Melhor que a poupança. Mas se a inflação for de 3%, já perdeu 75% do seu ganho real antes mesmo de começar. Depois vem o leão. O governo cobra imposto sobre o rendimento nominal de 4%. Se você estiver na faixa mais alta, pode perder 40% ou 50% disso em tributos. Quando você desconta a inflação e os impostos, descobre que seu retorno real é negativo. Você achou que estava ganhando dinheiro, mas seu poder de compra estava encolhendo. É como correr em uma esteira que anda para trás. Você se esforça, pensa que está seguro, mas quando para percebe que retrocedeu. O verdadeiro risco não é a volatilidade do mercado, é a erosão silenciosa do seu dinheiro. Conheço muitos profissionais cautelosos que, traumatizados com as oscilações da bolsa, juraram nunca mais investir em ações. Eu só quero preservar meu capital, dizem. Então, colocam tudo em renda fixa ou poupança. 30 anos depois, o capital está intacto, mas o que ele compra hoje é uma fração do que comprava antes. Onde estava a segurança? Isso não é prudência. É uma forma lenta e dolorosa de empobrecer. Eu quase nunca invisto em títulos de longo prazo. E nunca mantenho grandes quantias em caixa, a não ser que esteja esperando uma oportunidade excepcional. Porque guardar dinheiro em renda fixa é apostar contra o futuro. É acreditar que a economia não vai crescer, que as empresas não vão inovar, que o mundo vai estagnar. É uma aposta pessimista. Já investir em ações de boas empresas é acreditar no contrário, que o futuro será melhor. E a história mostra que os otimistas sempre vencem. Se nada disso serve, então o que comprar? Como construir um patrimônio que realmente dure? A resposta é tão simples que chega a ser decepcionante. A riqueza verdadeira só existe em um lugar: ativos produtivos. E o que são ativos produtivos? São coisas que não exigem seu trabalho, mas que mesmo assim geram frutos constantemente. O exemplo mais claro é a participação em empresas sólidas. Quando você compra uma ação de uma grande companhia, não está adquirindo um pedaço de papel ou um código de negociação. Você está comprando um pequeno pedaço daquele negócio. Não precisa trabalhar lá. Os milhares de funcionários daquela empresa acordam todos os dias para trabalhar para você. Eles produzem, vendem, competem, inovam e, no fim, enviam os lucros para você na forma de dividendos ou recompras de ações. Essa é a magia do capitalismo. Você não precisa ser mais inteligente ou mais esforçado que os outros. Basta ser dono de uma parte do que os inteligentes e esforçados estão fazendo. Quase toda a minha fortuna veio daí. Eu tenho ações da Coca-Cola. Todo dia, milhões de pessoas no mundo inteiro tomam refrigerante, e eu ganho dinheiro.
Quando as pessoas trocam presentes no Natal, eu ganho dinheiro. Essa forma de enriquecer é radicalmente diferente de especular com ouro ou criptomoedas. Quando você compra ouro, está torcendo para que alguém seja mais tolo que você no futuro. Quando compra ações, está torcendo para que as empresas sejam mais fortes. Um é um jogo de soma zero. O outro é um jogo de criação de valor. Para a maioria das pessoas, o ativo produtivo mais acessível, eficiente e de menor risco é o mercado de ações. Você não precisa ser um gênio da seleção de ações. Basta reconhecer sua própria ignorância e investir em um fundo de índice de baixo custo. Quando você compra o S&P 500, está adquirindo uma fatia da produtividade das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Está colocando Apple, Microsoft, Amazon e Google para trabalhar para você. Não precisa analisar balanços, prever crises ou acompanhar notícias. Só precisa fazer uma coisa: manter a paciência. Deixar o tempo e os juros compostos trabalharem a seu favor. Pegue o dinheiro que você desperdiça em passivos, o carro novo, o seguro desnecessário, o ouro, as criptomoedas, e redirecione tudo para ativos produtivos. Mesmo que sejam só alguns milhares por mês. Se você for consistente em 10, 20, 30 anos, vai se surpreender com o tamanho da bola de neve que terá construído. Agora que você já sabe identificar os parasitas financeiros e conhece o único caminho para a verdadeira riqueza, preciso lhe dar um último conselho. É a lição mais valiosa que aprendi em quase um século de vida, depois de incontáveis erros e dezenas de livros lidos. O segredo da prosperidade não está em somar, mas em subtrair. A maioria das pessoas passa a vida fazendo adições. Querem mais carros, casas maiores, investimentos complexos, status. Acreditam que quanto mais tiverem, mais felizes serão. Mas a realidade é o oposto. Cada passivo que você acumula é um peso morto em sua vida. O carro de luxo exige manutenção. O seguro caro precisa ser pago. Os fundos complicados exigem atenção. Eles não só drenam seu dinheiro, drenam seu tempo, sua energia, sua liberdade. Para manter essas aparências, você acaba aceitando um emprego que odeia, um chefe que despreza, sacrificando noites e fins de semana com a família. Você pensa que possui ativos, mas, na verdade, os ativos é que possuem você. A maior riqueza que construí não foi o dinheiro que acumulei, mas a liberdade que conquistei. Não devo a ninguém, não dependo de bancos, não preciso acompanhar cotações ou ler relatórios financeiros. Vivo de forma simples, e essa simplicidade me dá algo que nenhum carro de luxo ou relógio caro poderia comprar: paz. Se você realmente quer enriquecer, comece hoje mesmo a fazer uma grande subtração em sua vida. Use o que eu chamo de pensamento reverso. Em vez de se perguntar como ganhar mais, pergunte-se como parar de perder. Chegue em casa, pegue seu extrato bancário e analise cada item. Elimine tudo que não agrega valor real, venda o carro caro e compre um confiável. Cancele o seguro superdimensionado e troque por um básico. Livre-se do ouro, das criptomoedas e dos fundos ativos que só sugam seu dinheiro. Quando fizer isso, sentirá um alívio como se tivesse tirado toneladas das costas. Depois, pegue todo esse dinheiro economizado, essa energia liberada, e invista em ativos produtivos. Essa é a minha filosofia. Se você não for burro, não precisa ser um gênio. Não precisa de QI elevado, informações privilegiadas ou previsões infalíveis. Só precisa fazer duas coisas. Primeiro, evitar como a peste os parasitas financeiros. Segundo, manter com disciplina os ativos que realmente criam riqueza. Parece simples, mas é difícil na prática, porque você vai se sentir sozinho. Quando seus amigos estiverem exibindo carros novos, você estará dirigindo um usado. Quando eles estiverem falando sobre os últimos recordes do Bitcoin, você estará investindo silenciosamente em um fundo de índice. Eles vão achar que você é louco, atrasado, um perdedor. Mas lembre-se, você é o único que está construindo uma casa de pedra. Eles estão erguendo castelos de papel. Quando a próxima crise chegar, e ela sempre chega, você verá seus castelos desabarem. Enquanto isso, você estará sentado em sua casa de pedra, mais rico e mais seguro do que nunca. Foi assim que entendi o verdadeiro significado de riqueza. Não é sobre ter coisas brilhantes. É sobre ter tempo. Tempo para fazer o que ama, tempo para estar com quem importa, tempo para dormir tranquilo sabendo que ninguém controla seu futuro. Essa é a liberdade que o dinheiro real compra. E ela não tem preço. Eu sou Charlie Munger. Espero que essas lições poupem você de décadas de erros. Comece hoje. Subtraia o desnecessário. Invista no que importa. E desfrute da vida que você merece.